Bom dia! Como vocês estão? Como vai vocês? Dia 9 do nosso devocional Mulheres Enraizadas. Bom dia, Bel. Que alegria, gente. Hoje consegui acordar um pouco mais cedo. Não vim com aquela cara acabada de sono, porque ontem eu tava com uma cara, hein? Tínhamos dormido tarde, mas hoje deu tudo certo. Bora lá convidar uma amiga para estar aqui com a gente nesse devocional, convidar as mulheres amadas, filhas de Deus, para compartilharem dessa palavra junto com a gente, desse tempo precioso que nós estamos tendo todas as manhãs. Lembrando que o nosso devocional, ele acontece todos os dias às 8 horas da manhã aqui no perfil, e nós temos um grupo no WhatsApp onde eu passo algumas tarefinhas extras, a gente partilha, e essa semana nós teremos uma tarefinha diferente. Então, se você quer participar do nosso grupo do WhatsApp, também do devocional, você pode procurar aqui nos destaques do meu perfil do Instagram, que tem o link para você entrar no devocional, ou é só você me pedir que eu te envio também, tá bom? O dia 9, o tema do dia 9, né? A beira do caminho, o terreno das emoções. Eu acho muito legal, gente, que eu vou lendo aqui o devocional e eu vou entendendo muitas coisas do processo que eu vivi. E por isso que falam, né? Às vezes a gente não vai entender na hora, mas a gente vai entender depois. Então, hoje foi mais um dia, assim, que eu entendi coisas que eu vivi ali no meu processo, o porquê eu vivi, né? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Lucas 8:5. A partir daqui, discorreremos sobre os tipos do solo, ou áreas de terreno, a sua relação direta com a saúde da árvore. E para isso, nós nos voltaremos a uma das narrativas mais conhecidas de Jesus, a parábola do semeador. Essa história fascinante revela que, embora a semente seja exatamente a mesma, as características do terreno são um fator decisivo no resultado. Ou seja, mulheres, apesar da semente que está plantada em mim, da semente que está plantada em você, da semente do DNA de Deus que existe dentro de nós, será a mesma, porque é a mesma que tem em todas nós. O terreno, o solo na qual essas sementes estão sendo plantadas, vai influenciar no resultado que eu tenho, no resultado que você tem e no resultado que nós teremos ao longo da nossa vida e nas diferentes situações e estações que nós vivemos. Nos próximos dias, agora do devocional, conheceremos 4 categorias de solo, a fim de detectar em qual deles as nossas sementes e raízes estão plantadas. Então, agora nós vamos começar a conhecer os solos, para ver em qual nós estamos, se nós nos identificamos em qual nós estamos, e descobrir qual nós precisamos e deveríamos ou devemos estar. Hoje trataremos do que o texto bíblico denomina a beira do caminho. Então, hoje é sobre esse solo que nós vamos falar, o solo à beira do caminho, que eu acredito ser o terreno das emoções. Segundo as palavras de Cristo, 2 coisas acontecem com as sementes lançadas nesse tipo de terra, com as sementes que estão lançadas, que foram colocadas, que estão sendo semeadas no terreno das emoções. Uma parte é pisada pelas pessoas e outra é comida pelas aves. Só eu achei forte?
Em primeiro lugar, as sementes nesse tipo de solo são pisadas pelos que passam. Quando nós estamos no terreno das nossas emoções, que a gente já vai entender um pouquinho mais para frente do que se trata, ela está dizendo que que os nossos sentimentos, eles podem ser pisados, massacrados pelas outras pessoas. A beira do caminho consiste em um lugar de passagem e trânsito, marcado por intensa movimentação de pessoas que albergam todo tipo de sentimento, feridas emocionais, pessoas que carregam. Então, eu carrego sentimentos e feridas emocionais diferente da Dai. A Dai carrega feridas e sentimentos emocionais dela. A Bel carrega os sentimentos e as feridas emocionais dela. Cada uma de nós carregamos a nossa própria ferida e as nossas próprias emoções e os nossos próprios sentimentos acerca das emoções. É isso que ela está dizendo, tá? E quando a nossa semente, quando o nosso coração, ele está lançado à beira do caminho, quando ele, fica pela estrada, quando a gente coloca o nosso coração nesse tipo de solo, nós estamos suscetíveis a sermos massacradas pelas feridas e sentimentos do outro, pela forma como o outro enxerga a vida, pela forma como o outro sente a vida. Os que transitam por esse local têm algo em comum: falta de compromisso com as sementes que foram lançadas ali. O objetivo delas é simplesmente utilitário, ou seja, fazer uso da estrada rumo ao seu destino. A verdade é que as sementes lançadas à beira do caminho estão fora de um circuito de cuidado e proteção. Lembro-me de uma época em que Deus me orientou a fechar-me um pouco mais e estabelecer limites nos meus relacionamentos. Como sempre recebíamos muitas pessoas em casa, participávamos de inúmeras agendas e eventos, foi uma fase de feridas emocionais e sementes pisadas. Aquilo que era um projeto pequeno já morria antes de ser lançado pela intensa movimentação de pessoas em nossa plantação. Não demorei para entender que a multidão não tem compromisso com as nossas emoções nem com as nossas sementes, de modo que tudo o que se encontra à beira do caminho pode vir a desmoronar. Por isso mesmo, você deve proteger as suas emoções da multidão. Isso também vale para as redes sociais. Cuidado com o que mostra para todo mundo. Então aqui, mulheres, ela está nos fazendo um alerta. Principalmente esse período agora que muitas aqui estão vivendo, de início de relacionamento com Deus, de começar a olhar de forma, talvez pela primeira vez e de forma profunda, para suas raízes, para os seus problemas, para suas dores, para suas emoções. Nesse momento, talvez, você vai ver e sentir Deus te tirando do meio das pessoas. Deus te recolhendo, Deus te separando do meio da multidão. E este é o cuidado e a proteção dele com a sua vida. Esse momento de reclusão, que é o deserto que nós passamos, o nome já diz, deserto. O deserto, ele é sozinho. O deserto, ele não é cheio de pessoas. E o nosso deserto, ele é solitário muitas vezes. Solitário de pessoas, né? Você deve se cercar apenas das pessoas que Deus trouxer para o seu deserto. Você deve se cercar apenas das pessoas que Ele chamar para estar com você nesse deserto. Ele, em primeiro lugar. E com relação a seres humanos, né, pessoas, você vai se cercar daquelas pessoas, daquelas informações, daquele conhecimento que Ele trouxer para você, que Ele direcionar a você.
E quando eu falei no início pra vocês que eu lendo o devocional de hoje, muitas coisas vão fazendo sentido, eu já compartilhei aqui, muitas me seguem e sabem que nesse período de 1 ano e meio aí, que foi depois da minha separação, eu fiquei muitos e muitos meses afastada do Instagram. A primeira vez ali, eu lembro que foram 6 meses sem colocar a cara aqui, sem gerar conteúdo. Depois eu ia voltando aos poucos, aí eu saía, ficava mais 1 mês, 2 meses. Depois ficava mais 15 dias afastada. Porque eu estava protegendo as minhas emoções e os meus sentimentos. Porque eu estava num processo de cura interna. E naquele momento, não cabia pra mim, no meu processo, eu estar aqui. Porque como vocês podem ver, eu sou uma pessoa que eu gosto de aparecer, eu gosto de falar, eu gosto de compartilhar. E naquele momento, eu não podia fazer isso. Eu não podia compartilhar, porque qualquer coisa diferente da realidade que eu estivesse mostrando era uma mentira. E eu não queria o meu negócio pautado no princípio da mentira. Princípio não, né? Na mentira. Eu queria o meu negócio pautado no princípio da verdade. E além das redes sociais, eu me recolhi, eu me afastei das pessoas. Ai, Carol, mas isso não é ruim? Isso não é sinal de depressão? Isso não faz mal? Depende. Não é que eu me afastei, que eu não vi mais ninguém. Mas eu não queria mais estar no meio de churrasco, de festa. Eu não queria mais ficar me encontrando com as minhas amigas e fazendo as jantinhas que a gente sempre fez, os encontros. Porque eu não tinha nada para contar. Porque o processo que eu estava vivendo era muito interno, era muito individual. As minhas amigas perguntavam, Carol, tudo bem? E eu só falava, estou no processo. Estou sendo tratada no processo. Mas você tá bem? E eu verdadeiramente, a minha resposta era verdadeira. Eu respondia, eu estou muito bem. Porque eu estou no melhor lugar que eu poderia estar. Então vocês fiquem tranquilas, eu agradeço a preocupação, mas vai ficar tudo bem. Porque ali eu tinha certeza de que eu estava no colo do Pai, de que eu estava sendo tratada por Ele. E que ali era o melhor lugar que eu poderia estar. E esse tempo, mulheres, ele é preciso e necessário, porque é nesse tempo que você vai ter tempo de se voltar para as coisas do alto, de se voltar para as coisas de Deus. Porque esse tempo, por exemplo, que às vezes a minha mãe vinha e levava as crianças para ficar com ela, eu não tinha vontade de ir. Aí eu ficava em casa, o que eu fazia? Eu ia buscar, eu ia mergulhar. Eu ia orar, eu ia assistir pregações no YouTube, eu ia ler alguma coisa na Bíblia. Na época eu tinha entrado em um discipulado também, então eu fui estudar. Eu estudei sobre libertação, eu estudei sobre cura, eu estudei sobre, enfim, conversão, arrependimento, perdão. E eu fui vivendo o meu processo. E muitas vezes, e talvez hoje, Deus esteja pedindo para algumas de vocês também, né? Feche-se um pouco mais. Estabeleça os limites das suas relações. Estabeleça os limites do que as pessoas podem opinar, aconselhar. Porque muitas vezes eu não sei o que você tem pedido de resposta da parte de Deus e o quanto Ele já te respondeu e te entregou. Mas na parte mais difícil do meu deserto, na parte mais desafiadora do meu deserto, Deus tinha me pedido algo que as pessoas não iam entender. Muitas pessoas não iam entender, então eu não contei pra ninguém. E quando eu contei pra uma ou outra, eu me arrependi de ter contado. Porque aconteceu exatamente o que tá escrito aqui. Algumas pessoas pisaram nas minhas emoções e nos meus sentimentos. Porque o outro, ele olha e ele aconselha na ótica dele.
Ele olha e ele aconselha no conhecimento que ele tem, mas você tem a revelação. A palavra ela foi entregue para você. A promessa ela foi feita para você. Então o outro não vai entender. O outro vai falar acerca do que ele sabe e do que ele entende. Mas talvez aquele conselho não vai servir para você nesse momento. Talvez você vai criar uma expectativa no outro, de que o outro vai te ajudar, de que o outro vai te salvar, de que o outro vai te resgatar, de que o outro vai andar com você de mãos dadas no seu deserto. E o outro vai pisar nas suas emoções. Intencionalmente? Não. De forma alguma. Porque às vezes ele nem sabe a expectativa que você criou com relação a ele. É por isso que no tempo de deserto, é por isso que no tempo de recolhimento, no tempo de você entrar nas suas raízes e curar as suas raízes, é um tempo de secreto com Deus. É você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São vocês. E os anjos de Deus acampados ao seu redor, para te abraçar, para te acolher, para te proteger, para te acalmar, para te acalentar. Tudo o que você precisa está no Pai. Tudo o que você precisa está no Pai. Tudo. E se hoje você ainda não reconhece Deus como Pai, então a primeira coisa que você precisa pedir em oração é essa cura da paternidade. A primeira coisa, então, que você precisa pedir em oração é: Deus, me ajuda a curar essa ferida de paternidade que eu tenho, porque hoje eu não consigo te enxergar como pai. Eu não consigo ter essa relação de pai e filha. Então, me ajuda. Me ajuda a curar isso dentro de mim. Me ajuda a resolver isso dentro de mim. Mas lembrem-se, cuidado. Cuidado aonde você vai colocar o seu coração. Cuidado com quais pessoas você vai contar sobre o que você está vivendo, sobre o seu processo. Porque o período que você está com a ferida aberta sendo tratada é um período muito delicado. E qualquer coisa que o outro fizer ou o outro falar, que não seja o que você esteja esperando, pode atrapalhar o processo. Então, cuidado, mulheres, porque Deus muitas vezes ele está pedindo esse resguardo. Ele vai te afastar das pessoas, ele vai te tirar do meio da multidão para que você entenda primeiro, para que você viva esse processo e depois ele te coloca de volta, tá bom? Como sempre, aqui, não demorei para entender que a multidão não tem compromisso. Ah, esse aqui eu já li, né? Cuidado com o que mostra para todo mundo. Para ilustrar melhor o que eu estou dizendo, compartilho uma pequena história que eu vi há anos. Certo dia, uma enorme sequoia, atração de um grande parque, veio ao chão. Sequoia, gente, é uma árvore muito grande, é uma árvore enorme. Ela é gigante, ela é gigante. Quem conhece essa espécie sabe que se trata de uma árvore gigantesca. Entretanto, curiosamente, embora formem uma malha muito resistente, de maneira que uma queda é praticamente impensável e impossível, as suas raízes não são profundas. Alguns especialistas foram contratados para descobrir o que havia fragilizado aquelas raízes, e a conclusão foi simples: a movimentação humana no terreno em que a planta estava. Uma árvore, a sequoia, que é a árvore gigantesca, uma das maiores árvores que existem, e que existe uma probabilidade mínima ou quase inexistente de queda, ela veio ao chão. E quando os especialistas foram estudar para entender o que tinha acontecido, os especialistas entenderam e viram que aquela árvore, que era praticamente impossível ela ser derrubada, ela ter uma queda,
ela caiu por conta da movimentação de pessoas ali no terreno em que ela foi plantada. É forte. É forte isso. O grande número de pessoas que andavam ao redor daquela árvore imensa acabou enfraquecendo as suas raízes, até que estas perderam a capacidade de sustentá-la. O mesmo acontece quando há uma enorme movimentação em torno das nossas emoções. As raízes emocionais enfraquecem e podem nos fazer cair. Dependendo, gente, do período que nós estamos e do momento que nós estamos passando e da fragilidade emocional na qual nós estamos vivendo, uma opinião errada, um conselho errado, na tentativa de nos ajudar, vai enfraquecer ainda mais o nosso emocional. Eu me lembro, eu vou contar uma coisa que me veio à memória agora. Eu me lembro que em uma das tentativas das minhas amigas me animarem, né, e me ajudarem, Carol, vamos sair hoje, né, vamos pra um barzinho. Eu gostava muito de sentar, assim, em barzinhos e tomar uma cervejinha, alguma coisa assim. Eu gostava muito de fazer isso. Ficar sentada ali só conversando mesmo. E na mesa de bar ali sempre saíam muitas conversas sábias com as minhas amigas, né. E a gente foi, eu aceitei, né, eu me arrumei, fui, tava me sentindo super bem. Já estava era um dos dias que eu estava num momento emocionalmente melhor naquele período. E nós fomos. E chegando lá, aquele foi o dia que eu percebi que eu não me encaixava mais naquele ambiente. E aí chegando lá, começou música e tal, e aí aquelas pessoas bebendo. E eu fui tomar um chopp, o chopp não estava descendo, e eu comecei a olhar ao meu redor, e aquilo começou a me fazer mal, aquilo começou a gerar um sentimento ruim dentro de mim. Aquela música que estava tocando, começou a me fazer mal, sabe? Começou a me gerar sentimentos negativos. Começou a gerar muita coisa ruim em mim. E aí veio um rapaz falar comigo, e aí quando esse rapaz ali do barzinho, né, que paquera, ali foi o fim pra mim, sabe? Ali eu senti vontade de chorar, então eu peguei minhas coisas, eu não falei nada com ninguém, e eu saí, eu fui embora. Eu fiquei, acho que 5 minutos naquele lugar. Isso faz tempo já, foi lá no início do processo, né? E eu fiquei 5 minutos naquele lugar e eu fui embora. E aí eu mandei uma mensagem, né, pra minha amiga que tava comigo. E eu falei, olha, me desculpa, né, não consegui ficar. Eu tô indo embora e eu não me senti bem nesse lugar. Então eu fui embora. E eu cheguei em casa e eu chorei. Mas eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei, gente. Mas eu chorei. E é o que ela retrata aqui, né? Muitas vezes as pessoas, na tentativa de nos ajudar, de nos animar, elas não vão dar o que a gente precisa. E essa dose dessa tentativa de ajuda, ao invés de potencializar o nosso processo, ele pode atrasar o nosso processo, pode massacrar as nossas emoções. A intenção por trás da ação é positiva, mas talvez não é aquilo que você precisa. Não era aquilo que eu precisava. Não era lá onde Deus queria que eu estivesse. Não era ali que as minhas emoções seriam curadas. Não era ali que as minhas raízes seriam curadas. Entende? Então, vigiem, tá? Porque as pessoas, elas têm boas intenções. Mas às vezes elas não vão entender o processo que você está vivendo. As únicas pessoas que vão entender verdadeiramente o processo que você está vivendo são as pessoas que já viveram esse processo também. E qual o processo? Um processo de entrega, um processo de conversão genuína, um processo de restauração na raiz.
na raiz e não no superficial. É por isso que acredito fortemente que Deus deseja levá-la a um período de cura nos seus relacionamentos. Sim, Deus também vai curar os nossos relacionamentos. E, se necessário, uma transição ou troca de mesas. Mulher, Deus vai te levar a sentar em outras mesas a partir de agora. Quem está aqui assistindo ao vivo ou gravado, receba o que eu estou dizendo para você, porque isso não tá vindo de mim. O meu corpo, ele tá todo arrepiado. A partir de agora, Deus vai te colocar em outras mesas. Se você recebe, você coloca um amém aí, porque isso é para você. Deus está nesse exato momento te trocando de mesas. Nesse exato momento, Deus está trocando você de mesas. Talvez você não vai entender o que está acontecendo, mas Ele está trocando você de mesas nesse exato momento. Deus vai te sentar em mesas que você jamais imaginou que você estaria sentada. Deus vai te colocar em lugares para o seu processo, que você vai olhar e vai falar: meu Deus, eu jamais imaginei que eu iria viver isso que eu estou vivendo. Deus está dizendo isso para você hoje. Então se apronte e aguarde. Aguarde. Deus vai fazer essa transição, essa troca de mesas, exatamente como aconteceu com Daniel, que precisou abrir mão de assentar com algumas pessoas e consumir certas comidas para resguardar um propósito que era muito maior. Nesse processo, você aprenderá a controlar as suas emoções, porque elas muitas vezes não se contentam em ficar no banco de trás. Querem assumir o volante. É o nosso ego, né? O nosso ego, ele não aceita ficar na retaguarda. Ele quer assumir o controle, ele quer assumir o volante. O problema é que as nossas emoções costumam vaguear por aí sem rumo. Acordamos felizes, mas de repente, no final do dia, o sentimento já é de derrota. Você necessita saber onde está agora e decidir para onde você vai. É necessário você fazer isso, mulher. Caso contrário, as suas emoções a farão se sentirem uma montanha russa. Em outras palavras, não coloque o controle da sua vida nas mãos de sentimentos, pois isso seria o mesmo que jogar preciosas sementes à beira do caminho. As nossas emoções, elas não podem nos guiar. Nós não somos e não seremos mulheres guiadas pelas nossas emoções. Nós somos e seremos mulheres guiadas pelo Espírito. A nossa emoção, ela não é sábia. Entende? A nossa emoção, ela não é sábia. Não sejamos guiadas pelas emoções. Por quê? Porque a emoção, ela vai te fazer explodir na hora errada. Ela vai te fazer falar coisas que você não deve falar. Você sabe o que Deus tratou no mais profundo comigo? E ainda vem tratando, porque ô emoçãozinha difícil de ser tratada. Mas em nome de Jesus já tá caindo por terra. O silêncio. A necessidade, eu já falei pra vocês aqui, de sempre ter uma opinião, de sempre falar alguma coisa. E agora que eu percebi recentemente que Deus tem tratando de forma profunda em mim, que eu achei que já estava sendo tratado, mas Ele sempre vem, né, filha? Foi tratada, mas eu quero tratar você na raiz, eu quero tratar por inteiro. Com relação a críticas, a receber críticas. A estar aberta a receber
críticas nunca é bom, né? Talvez não seja nem essa palavra, mas a ser mandada, é isso, por outras pessoas. Porque hoje eu sou mandada por Deus, né? Eu aceito, eu me submeto a Deus. Mas o que Deus tem tratado comigo hoje é me submeter a pessoas de autoridade na minha vida. É isso. Oh, Deus, obrigada, gente. Aí, ó. Tá vendo como esse devocional... Alguém chegou aqui, gente. Tá vendo como esse devocional... Deixa eu atender, peraí. Oi. Ah, já vou buscar. Obrigada. Ô, gente, interfone tocando no meio da live. Então, até ontem... Gente, Deus responde muito rápido. Vocês me desculpem, mas esse devocional também é pra me ajudar, né? Então, ontem mesmo eu tava conversando com as amigas numa reunião de trabalho que nós estávamos fazendo e nós estávamos falando sobre isso, né? As meninas do Encontro Divas, que eu sou sócia com elas. E eu tava falando assim, gente, o que será que Deus tá querendo tratar em nós nessa situação? Porque nós três com uma situação muito parecida. E aí a Mayra já tinha identificado e eu falei assim, olha, eu identifico também que em mim Deus está querendo tratar. E aí eu falei isso, né, com relação à crítica, a aceitar quando eu sou contrariada, essas coisas, né. E eu fiquei com essa palavra crítica na cabeça. E hoje aqui compartilhando e falando com vocês, veio certinho. Não é o tratamento com relação à crítica, mas é o tratamento com relação a me submeter a uma autoridade. É isso, gente. Olha só, né? Que importante, como que a gente precisa estar atenta aos detalhes. Então, uma conversa de ontem, Deus já traz revelação hoje. Isso é o revelar de Deus sobre as nossas feridas, sobre o que nós precisamos ser tratadas. E uma vez que Deus revela pra gente o que Ele quer tratar em nós, fica mais fácil de eu ir buscar, porque agora que eu sei exatamente o que ele está tratando em mim, que não é a crítica, é com relação à submissão mesmo, de me submeter. E aí eu já começo a me lembrar de várias coisas que aconteceram, inclusive de lideranças que falaram pra mim, você está pronta para se submeter? E na hora eu respondi, mas eu já estou me submetendo, porque tudo que Deus me pede eu faço. De novo, ali o que eu fiz? Eu rebati a uma autoridade naquele momento. Então, o que acontece agora? Eu acredito que não veio por acaso isso para eu compartilhar com vocês, né? Mas talvez para vocês verem na prática como que funciona. Então a gente pede uma coisa para Deus. Nossa, o que será que Deus está querendo tratar em nós? E naquele momento a gente falou, na nossa conversa mesmo. Nossa, Deus, revela aí, né? O que o Senhor está querendo tratar em nós com essa situação. E hoje aqui no meio da live já veio essa revelação. Em forma de um pensamento. É como se você fosse, nossa, caiu como uma luva. Agora eu entendi. Então agora que eu entendi que Deus quer me tratar nessa submissão, em submeter a autoridades e em realmente fazer o que uma autoridade me pede, e isso também serve para muitas outras áreas da minha vida, porque a gente vai sendo tratada de uma forma, mas isso depois reflete na nossa casa, com o nosso papel de esposa, de nos submetermos à autoridade do homem da casa, do sacerdote do lar, tudo isso. Então, o que acontece agora? Que eu já sei que no meu momento lá, de secreto, de oração, eu vou conversar com Deus com relação a isso. Então, primeiro eu agradeço, porque Ele trouxe essa revelação. E eu vou agradecendo Ele. Obrigada, Pai, porque eu tenho entendido, porque isso, porque aquilo. E normalmente, quando Deus revela de forma clara para nós, é porque aquilo já está sendo resolvido. Então, é quando você entende, sabe? Primeiro você vive, depois você entende. E aí agora, todas as vezes que eu tiver numa situação dessa, eu vou me lembrar que o Espírito Santo me trouxe, Carol. Presta atenção, que é isso aí que a gente precisa trabalhar. E aí você vai trabalhando isso na sua raiz. Então olha como Deus trabalha de forma maravilhosa, gente. Quanto mais intimidade você tiver com Ele, quanto mais tempo você se dedicar a falar com Ele, a estar com Ele, mais rápido Ele te responde as coisas. Eu
Tinha uma líder minha, quando eu comecei na igreja, ali que ela falava assim, Carol, você tá com o Wi-Fi conectado direto com Deus, então você vai lá e pergunta pra ele. E é exatamente isso. Nós precisamos estar com nosso Wi-Fi conectado direto na fonte. Direto na fonte. E Deus responde, tá? Deus responde, Deus fala, à medida que você estiver aberta a isso. E em segundo lugar, as sementes à beira do caminho, elas podem ser roubadas. E se existe uma área na qual isso pode acontecer, é no âmbito emocional. Alguma vez você já se convenceu de que não tem valor? Milhares de vezes. Já se sentiu rejeitada? Milhares de vezes. Por acaso já tentou ser querida e aceita e nesse processo se perdeu? Várias vezes. E porque foi enganada e roubada no ponto de vista emocional. Como lembram as escrituras, o coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir ser conduzidas por ele. O coração humano é enganoso. Portanto, não podemos nos permitir sermos conduzidas por ele. Certamente você já deve ter ouvido alguém dizer: se isso faz você feliz, então beleza. Então tá tudo bem. Eu tô com você, eu te apoio. Não é isso que a gente escuta? O importante é ser feliz. Seja feliz, o importante é ser feliz. Presta atenção nessa parte que eu vou ler agora, gente. Muitas famílias estão sendo destruídas por mentiras como essas. O propósito de Deus não diz respeito à felicidade efêmera e circunstancial, e sim à plenitude e alegria no espírito. Dependendo com quem você vai se aconselhar e contar sobre os seus problemas, sobre o que você está sentindo, as pessoas vão falar. Um exemplo, tá? Uma amiga vem falar com você a respeito do casamento dela. Ah, mas eu não aguento mais, eu tô querendo me separar, já faz muito tempo que tá desse jeito, papapá. Ou você vai conversar com uma amiga. Se essa amiga, ela não está no mesmo lugar que você está, se ela não compartilha da mesma crença que você compartilha, o que ela vai te aconselhar? Ah, amiga, olha, eu quero muito ver vocês juntos, eu quero que você seja feliz, então eu te apoio. O que você decidir, eu te apoio. Se você quiser se separar, saiba que eu tô aqui, né? Vou segurar sua mão, vou te dar todo o apoio. E ela te dá um empurrãozinho, porque é isso que a gente busca no outro, né? Uma validação. A gente busca uma autorização do outro para fazer algo. E não é isso que Deus deseja. Mas se você busca alguém que entende dessas coisas, né? Eu não tô sabendo encontrar a palavra certa aqui, gente. Mas vocês estão entendendo, né? Aí o que essa pessoa vai falar? Não. Não, porque você também precisa de tratamento. Porque você também tá errada. Porque não é sobre o outro, é sobre você. Vai lá colocar o teu joelhinho no chão e vai ver o que Deus tem a dizer pra você sobre isso. Se Ele autorizar, aí você separa. Mas se não, vai lá e vê o que Ele tem pra te dizer. E aí você vai falar com Deus e Deus vai te confrontar. Ah, o seu marido tá assim, mas você tá assada. Seu marido fez isso, mas você também fez aquilo. Mude primeiro em você e deixa o outro comigo. Mais ou menos assim que Deus fala, tá? Então, as pessoas, elas querem nos ver felizes, né? Ah, se é isso que você quer, tudo bem. Por isso, mais uma vez, resguarde
os seus pensamentos, os seus sentimentos. E fale somente com as pessoas que Deus autorizar você a falar. Se você está precisando conversar e conversar com Deus não está sendo suficiente, pergunte a Ele: Deus, com quem eu devo falar sobre essa situação? Eu tô precisando conversar, eu preciso de ajuda, eu preciso de uma amiga, eu preciso de alguém. Com quem eu devo procurar? Traz para mim. Quem é a pessoa que eu devo me aconselhar para essa situação? Porque nós precisamos sim de conselheiros. A Bíblia também fala que nós precisamos de conselheiros sábios. Pessoas sábias para nos aconselhar. E não pessoas do mundo, pessoas sábias. Então pergunte a Deus quem é o conselheiro para essa situação. E Ele vai te trazer. E se Ele não trouxer, é porque não tem. É porque você tem que aprender a conversar com Ele na dependência dEle. Porque também existe isso. Vigia. Minha irmã morre de rir desse vigia. Vigia, mulheres, vigia. Mulher, não permita que as sementes que Deus lançou na sua vida caia no terreno errado. Tenha paciência e se abra ao cultivo da terra do seu coração. Se você permitir que a semeadura caia à beira do caminho, as sementes não conseguirão crescer e frutificar. Antes, serão pisoteadas ou roubadas. Definitivamente, esse não se trata de um terreno seguro. Portanto, deixo aqui um conselho: não permita que a preciosa semente caia no terreno inconstante e frágil das emoções. Pelo contrário, proteja-se emocionalmente. Nós precisamos proteger o nosso emocional. E aí o autoconhecimento, o fortalecimento emocional, ele vem para dar base. Aqui é onde eu falo para vocês que muitas vezes, aí sim, uma terapia, uma psicóloga, uma mentoria voltada para isso, ela vem te ajudar, para te ajudar a cuidar do fortalecimento emocional que você precisa nesse momento. Mas atenção com as pessoas que você escolhe, para que sejam pessoas que tenham a mesma crença que você, para que sejam pessoas que estejam sentadas em mesas que Deus deseja que você sente também. Então sempre pergunte primeiro a Deus. Quem é o mentor? Qual é a terapeuta? Deus, eu preciso fazer uma terapia. Traga para mim uma terapeuta cristã, que conheça de princípios, que conheça da palavra, que conheça o que o Senhor deseja para a vida das mulheres. Senhor, eu quero buscar uma mentora para me ajudar. Busque mentores cristãos com os mesmos valores que os seus. Por que eu falo isso? Porque eu já fui pelo caminho errado. Porque eu já busquei mentores que diziam coisas ao contrário do que a palavra diz. E no momento de fragilidade emocional, isso pode destruir a sua casa, a sua família. Então, cuidado com quem você escolhe para mentorar você, para te ajudar no seu processo. Sempre peça o direcionamento de Deus e deixa Ele trazer as pessoas, tá bom? Vamos orar para finalizar o nosso devocional de hoje. Querido Deus e Pai, é com grande alegria que nós queremos entregar a nossa terça-feira em Tuas mãos. Pai, nós queremos consagrar a Ti o nosso dia, o nosso negócio, os nossos clientes, as pessoas que vão estar com a gente. Pai, eu aqui hoje quero te pedir, Pai, para que o Senhor abençoe a vida dessas mulheres, para que o Senhor hoje, no dia de hoje, possa trazer revelação
acerca do que essas mulheres precisam tratar. Que o Senhor possa verdadeiramente entrar nas profundezas emocionais, nas raízes delas e tratar cada uma assim como o Senhor tem me tratado. Obrigada, Pai, pela revelação que o Senhor me trouxe hoje acerca do que o Senhor tem tratado na minha vida. E que essa mesma intimidade, da mesma forma que o Senhor tem conversado comigo, que o Senhor possa fazer em 100 vezes mais com essas mulheres. Que essas mulheres possam ter 100 vezes mais intimidade que eu com o Senhor. Que elas possam ouvir a Tua voz 100 vezes mais alto e audível do que eu tenho ouvido. Pai, hoje nós queremos pedir que os Teus anjos estejam acampados ao redor das nossas famílias, das nossas casas, dos nossos empreendimentos, dos nossos filhos, das escolas, para que nós possamos estar aqui e viver o nosso processo na paz que excede todo o entendimento, sem nos preocupar. Queremos consagrar a Ti tudo que há na nossa vida. Muito obrigada por esse tempo de devocional, muito obrigada por essas lives, muito obrigada por cada mulher que tem passado por aqui e que tem sido impactada com a Tua palavra. Eu te agradeço, nós te agradecemos, em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Amém. Amém, mulheres. Um ótimo dia, uma ótima terça-feira.